Senhoras e senhores, secretários, aqueles amigos que aqui estão no plenário, presidente Benedito Adelino, estamos assistindo ao vivo pela TV Câmara. Bom dia. Em cumprimento ao ordenamento jurídico disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Transparência, a Comissão Permanente de Finanças dá início à audiência pública para apresentação da prestação de contas da Prefeitura de Angra dos Reis ao primeiro quadrimestre de 2019. Tratando-se de audiência pública, essa comissão expediu convite para as autoridades locais, para as associações de moradores de município, outras organizações e associações comunitárias, além de ter feito divulgação via TV Câmara e por meio dos demais meios de comunicação do município. Para compor a mesa, eu convido o senhor Controlador-Geral, o senhor Roberto Peixoto. A vereadora Tite também vai compor aqui conosco a mesa, ela já está chegando. Gostaria também de convidar o senhor Aurélio Marques, da Atividades Econômicas, a senhora Célia Jordão, da Assistência Social, a senhora Márcia Paiva, da Procuradoria-Geral do Município, o senhor Joel, representando a Educação, e a senhora Luciane Raba, da Angra Prev. E chamar também para compor o senhor Fábio e a senhora Carla. Graças a Deus. Amém. Só arruma ele, né? No Dia das Mães. No dia não. Por favor, a senhora Simone. Após a apresentação, a mesa aceitará os questionamentos e, para isso, vamos disponibilizar também formulários para aqueles que quiserem fazer pergunta. Nesse momento, passaria a palavra para os demais membros da comissão, que, na verdade, a vereadora Tite já está para subir. E, enquanto ela não chega, eu vou passar a palavra aqui para o nosso Controlador-Geral do município, o senhor Roberto Peixoto. Bom dia a todos, bom dia, presidente da Comissão de Finanças da Câmara, bom dia, meus colegas secretários e funcionários da Controladoria e da Prefeitura. Mais uma vez é um prazer estar aqui para poder passar para a população e para a Comissão de Finanças os números da Prefeitura, os atos praticados, para que nós possamos dar transparência aos atos do Poder Executivo, que tem utilizado com muita responsabilidade os recursos que recebe tanto da população como de transferências governamentais. Bom, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, artigo 9º, parágrafo 4º, que diz que até o final dos meses de fevereiro, maio, que é o caso, e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. O relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal foram devidamente publicados no Boletim Oficial da edição 1035, de 28 de maio de 2019, de acordo com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta audiência pública, a Controladoria-Geral do Município está apresentando à Comissão de Finanças e à população as seguintes informações: demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais por órgão, demonstração do cumprimento dos limites constitucionais, demonstração do cumprimento dos repasses financeiros ao Poder Legislativo. Vamos falar um pouco sobre o desafio da nossa gestão e a missão da Controladoria, que, no caso, tem como missão institucional coordenar e formular diretrizes de controle interno do Poder Executivo, exercer os controles contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais, patrimoniais e da aplicação das subvenções e renúncia de receita, bem como gerar informações para subsidiar as tomadas de decisões relacionadas aos programas de governo para a efetividade da gestão municipal, buscando sempre o equilíbrio das contas públicas do nosso município. A audiência já está no site do município. A Controladoria está à disposição para tirar qualquer dúvida de qualquer munícipe. Nosso endereço é Rua Onário Lima, 127, no centro. Telefone 3377-8302
ou no e-mail controladoria@angra.rj.gov.br. E, presidente, é isso para nós podemos iniciar. Obrigado. Então, agora, passar para que o controlador possa direcionar a sua equipe e já dar início à nossa apresentação, por favor. Obrigado, presidente. Fábio, por favor, o início dos trabalhos e boa sorte para nós. O microfone dele não está funcionando. Agora acho que foi. Ok. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à leitura dos quadros da prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2019. Página 5, por favor. A Controladoria Geral do Município de Angra dos Reis, com base legal para audiência pública, se baseia-se na lei orgânica do município, na lei de responsabilidade fiscal, na lei orçamentária anual, na lei de diretriz orçamentária e no plano plurianual. Página 6, por favor. Composição da estrutura da administração municipal. A execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2019 considera as receitas arrecadadas e as despesas liquidadas de todos os órgãos da administração municipal, que é composta da seguinte forma. Primeiro, a administração direta, composta pelas secretarias municipais, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis, Fundo Municipal do Idoso. Administração indireta, composta pela Fundação Hospital Geral da Japuíba, Fundação de Turismo de Angra dos Reis, a Turizangra, Serviço Autônomo de Água de Esgoto, SAI, Instituto de Previdência Social do Município, Angraprev. Página 9. Dando início à leitura dos quadros com os valores demonstrativos da receita orçada sobre arrecadada, primeiro quadrimestre de 2019, período de janeiro a abril. Descrição da receita. Eu vou ler na casa de milhões para poder facilitar e adiantar o trabalho. Descrição da receita. Receita corrente, orçado 1.126 milhões. Arrecadado no primeiro quadrimestre, 463 milhões, um percentual de 41,16% em relação ao orçado. Receita de capital, 72 milhões. Orçado, arrecadados 533 mil, um percentual de 0,74%. Receita corrente intra-orçamentária, 44 milhões 829 mil. O orçado, arrecadado no primeiro quadrimestre, 18 milhões 747 mil, um percentual de 41,82%. Dedução da receita para a formação do Fundeb, 91 milhões 506 mil negativos. Receita arrecadada no primeiro quadrimestre, orçado, 91.506, orçado 34.669 milhões, negativo, um percentual de 37,89%. Total geral, 1.152 milhões 551 mil orçado, no quadrimestre 448 milhões 487 mil reais, um percentual de 38,91%. Página 10. Conceitos importantes sobre a receita. Receitas públicas. Todo montante de valores ou bens que entram nos cofres públicos, em definitivo, destinados a suprir as despesas públicas. Receitas correntes. São os ingressos de recursos financeiros oriundos das atividades operacionais para aplicação em despesas correspondentes, também em atividades operacionais, ou seja, receitas destinadas a cobrir as despesas orçamentárias que visam a manutenção das atividades governamentais. Receitas de capital são conhecidas como receitas secundárias
e resultam das operações de crédito, alienação de bens, recebimento de dívidas e auxílio recebido pelos órgãos ou entidades. Página 11, por favor. Composição da receita arrecadada no primeiro quadrimestre de 2019, janeiro a abril de 2019. Nós temos aqui a receita por categorias econômicas. Descrição da receita. Receita corrente no quadrimestre arrecadado 463.875.000. Receita de capital R$ 533.000. Receitas correntes intra-orçamentárias R$ 18.747.000. Deduções da receita R$ 34.669.170.669. Total geral, R$ 448.487.000 arrecadado no primeiro quadrimestre. Nós temos aí um gráfico que demonstra, né, as principais receitas por categoria, onde a maior receita é a receita corrente. Página 12. Composição das receitas correntes arrecadadas. O que compõe as receitas correntes? São as receitas tributárias, arrecadou 100.682.000, receitas de contribuições 14.529.000, receita patrimonial 34.323.000, receita de serviço 5.455.000, transferências correntes 286.912.000, outras receitas correntes 21.972.000. Total das receitas correntes 463.875.000. Nós temos um gráfico demonstrando aí quais são as maiores receitas, né? Em que posição que elas estão. E as maiores receitas, dentre elas, são as transferências correntes e a receita tributária. Página 13. Composição da receita tributária arrecadada. A receita tributária são composta de imposto de renda de pessoa física, R$ 17.026.000, o IPTU com R$ 37.545.000, o ITBI R$ 2.114.000, o ISS com R$ 2.114.000, dívida ativa, outros impostos, R$ 38.675.000, taxa de poder de polícia, R$ 39.000, desculpa, dívida ativa de outros impostos, R$ 39.000. Taxa de poder de polícia, R$ 372.000, taxa pela prestação de serviço, R$ 4.539.000 e taxa de fiscalização de vigilância sanitária, R$ 369.000. Outro gráfico demonstrando aí a repartição dessas receitas, onde as maiores receitas são o ISS e o IPTU. São o que compõem a receita tributária. Página 14, por favor. Composição das transferências correntes arrecadadas. Compondo as transferências correntes, transferência da União com 96.297.000, transferência do Estado, 159.481.000, transferência de instituição privada, R$ 111.000, transferência de outras instituições públicas, como Fundeb, R$ 29.235.000, transferência de convênio da União e Estado, R$ 1.786.000, totalizando as transferências correntes, R$ 286.912.000. Um outro gráfico demonstrando aí as posições das receitas, né, onde a maior delas são as transferências dos estados. Página 15. Composição das transferências correntes arrecadadas. Nós falamos o total das transferências correntes na página anterior. Temos aí a composição da transferência da União. O Fundo de Participação dos Municípios, com R$ 23.070.000, o ITR com R$ 22.000, cota parte da compensação financeira de recursos minerais, R$ 37.000, cota parte de royalties pela produção de petróleo, R$ 23.552.000, cota parte do royalties petróleo,
da União, R$ 16.752.000. A FEP, Fundo Especial do Petróleo, com R$ 298.000. Transferência do Sistema Único de Saúde, R$ 28.386.000. Transferências dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, com R$ 4.173.000. Totalizando aí a transferência da União, R$ 96.297.000. Página 16. Composição das transferências correntes arrecadadas. Com relação às transferências do Estado, nós temos o ICMS com R$ 135.541.000, o IPVA com R$ 11.543.000, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, R$ 3.168.000, a CID, cota parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, R$ 79.000, cota parte dos royalties, que é a parte do Estado, R$ 8.160.000, outras transferências do Estado com R$ 988.000. Nós temos também a transferência à instituição privada como convênio ensino-saúde, R$ 111.020.000. Transferência de outras instituições públicas, como o Fundeb, que já falamos, R$ 29.235.210. A transferência de convênio do Estado, outra transferência do Estado, que é composta pela Secretaria do Estado de Saúde, a UPA, com R$ 1.200.000. Transferência lá da União, que é composta pelo recurso Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 586.000. Página 17. O demonstrativo do cumprimento das metas de arrecadação no primeiro quadrimestre, o período de janeiro a abril. Comportamento da receita em relação à meta no primeiro quadrimestre. Meta da receita corrente, R$ 385.970.000. Meta da receita de capital, R$ 23.220.000. Intra-orçamentária, a meta foi R$ 14.310.000. A meta para as deduções foram R$ 30.090.000, totalizando aí R$ 393.410.000. Receita realizada em relação às metas. Corrente, R$ 463.875.000. Capital realizado, R$ 536.000. Intra-orçamentária, R$ 18.747.000. Deduções realizadas, R$ 34.669.000, totalizando R$ 448.487. Ou seja, a maior em relação à meta e a realizada, R$ 55.077.000. Página 18, eu peço a ajuda à minha amiga aqui, Simone, para dar continuidade à leitura na questão da despesa. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Página 18, conceitos importantes. Despesas públicas. São dispêndios para aplicação na manutenção da máquina pública. Despesas correntes ou custeio. E no investimento, despesas de capital. Despesas correntes, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes. Despesas de capital, investimento, inversões financeiras e amortização da dívida. Página 19. Demonstrativo da despesa orçada atualizada, liquidada no primeiro quadrimestre, que corresponde de janeiro a abril de 2019. Despesas correntes. Despesa orçada atualizada, R$ 970.502.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 247.013.000. Despesas de capital, despesa orçada atualizada, R$ 187.280.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 6.256.000. Reserva de contingência. Despesa orçada atualizada de R$ 43.640.000. Não houve despesa liquidada no primeiro quadrimestre.
Total da despesa orçada atualizada, R$ 201.422.000. Despesa liquidada no primeiro quadrimestre, R$ 253.269.000, um percentual de 21,08%. Despesas correntes constituem o grupo da despesa na administração pública para manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral: combustível, limpeza pública, medicamentos, merenda, folha de pagamento de pessoal. Página 21. Despesas de capital constituem o grupo das despesas da administração pública com intenção de adquirir ou constituir bens de capital que contribuirão para a produção ou geração de novos bens ou serviços que integrarão o patrimônio público, como ruas, rodovias, praças, parques e jardins. Demonstrativo, página 22. Demonstrativo do cumprimento das metas das despesas do Poder Executivo no primeiro quadrimestre de 2019, que vai de janeiro a abril. Comportamento da despesa realizada no primeiro quadrimestre. Metas: despesas correntes, R$ 327.670.000. Capital, R$ 41.340.000. Um total de R$ 369.010.000. Despesas realizadas: correntes, R$ 247.013.000. Capital, R$ 6.256.000. Um total de R$ 253.269.000. A menor, R$ 115.740.000. Página 23. Demonstrativo da despesa orçada atualizada liquidada do primeiro quadrimestre. Despesas com pessoal e encargos sociais. Despesa orçada atualizada, R$ 489.943.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 151.860.000. Juros sobre a dívida por contrato, R$ 2.825.000. Despesa liquidada, R$ 644.000. Outros encargos sobre a dívida por contrato. Despesa orçada de R$ 1.430.000. Despesa liquidada no primeiro quadrimestre, R$ 354.000. Outros serviços de terceira pessoa jurídica. Despesa orçada atualizada de R$ 2.269.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 282.000. Subvenções sociais. Despesa orçada atualizada de R$ 836.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 428.000. Outros benefícios assistenciais. Despesa orçada atualizada, R$ 19.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, não houve. Diárias. Despesa orçada atualizada, R$ 780.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 85.000. Material de consumo. Despesa orçada atualizada de R$ 26.988.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 4.048.000. Premiações. Despesa orçada atualizada de R$ 40.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 17.000. Material para distribuição gratuita. Despesa orçada atualizada, R$ 6.011.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 1.057.000. Passagens e despesas com locomoção. Despesa orçada atualizada de R$ 4.676.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 308.000. Serviços de consultoria. Despesa orçada atualizada de R$ 7.576.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 547.000. Outros serviços de terceiros pessoas físicas.
Despesa orçada atualizada, R$ 11.799.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 2.542.000. Locação de mão de obra, despesa orçada atualizada de R$ 150.000. Despesa liquidada não houve. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, despesa orçada atualizada de R$ 330.873.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 62.623.000. Outros serviços de tecnologia, informação e comunicação, pessoa jurídica. Despesa orçada atualizada, R$ 17.966.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 678.000. Auxílio alimentação. Despesa orçada atualizada, R$ 32.048.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 9.050.000. Outras obrigações tributárias e contributivas. Despesa orçada atualizada de R$ 10.175.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 3.010.000. Outros auxílios financeiros a pessoas físicas. Despesa orçada atualizada de R$ 4.115.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 609.000. Sentenças judiciais. Despesa orçada atualizada de R$ 10.658.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 3.880.000. Despesas de exercícios anteriores. Despesa orçada atualizada de R$ 4.408.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 3.866.000. Indenizações e restituições. Despesa orçada atualizada de R$ 4.909.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 1.117.000. Total das despesas correntes, despesa orçada atualizada, R$ 970.502.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 247.013.000. Página 24. Despesas de capital, obras e instalações, despesa orçada atualizada de R$ 156.979.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 2.838.000. Equipamentos e material permanente, despesa orçada atualizada de R$ 19.666.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, de R$ 1.026.000. Principal da dívida contratual, despesa orçada atualizada de R$ 10.634.000. Despesas liquidadas até o primeiro quadrimestre, R$ 2.391.000. Reserva de contingência de R$ 43.640.000. Despesas de capital, o total orçado atualizado de R$ 187.280.000, liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 6.256.000. Total da despesa orçada no primeiro quadrimestre, atualizado de R$ 1.201.422.000. Total liquidado no primeiro quadrimestre, R$ 253.269.000. Página 25. Demonstrativo da despesa orçada atualizada, empenhado e liquidado por órgão e unidade do Poder Executivo no primeiro quadrimestre de 2019. Secretaria de Governo e Relações Institucionais, despesa orçada atualizada de R$ 46.868.000. Despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 18.482.000. Despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$ 4.712.000. Procuradoria-Geral, despesa orçada atualizada de R$ 18.638.000. Despesa empenhada no primeiro quadrimestre, R$ 10.760.000.
R$ despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 6.400.000. Controladoria Geral, despesa orçada atualizada de R$ 2.162.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 1.737.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 666.000. Secretaria de Administração, despesa orçada atualizada de R$ 71.059.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 40.919.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 19.855.000. Secretaria de Finanças, despesa orçada atualizada de R$ 27.968.000, despesas empenhadas no primeiro quadrimestre de R$ 19.218.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre R$ 6.597.000. Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, despesa orçada atualizada de R$ 150.379.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 89.202.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 34.921.000. Secretaria de Saúde, despesa orçada atualizada de R$ 3.322.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 1.173.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 739.000. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, despesa orçada atualizada de R$ 223.389.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 155.882.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre R$ 41.579.000. Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, despesa orçada atualizada de R$ 12.701.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 8.580.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 3.585.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, despesa orçada atualizada de R$ 10.701.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 5.633.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 2.211.000. Fundação de Turismo de Angra dos Reis, Turizangra, despesa orçada atualizada de R$ 30.262.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 10.314.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre R$ 3.637.000. Instituto de Previdência Social do município de Angra dos Reis, despesa orçada atualizada de R$ 158.702.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 117.553.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre R$ 29.253.000. Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, despesa orçada de R$ 91.829.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 28.175.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 7.135.000. Fundo Municipal de Assistência Social, despesa orçada de R$ 12.709.000, despesa empenhada no quadrimestre de R$ 4.429.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 1.561.000. Fundo Municipal de Saúde, despesa orçada atualizada de R$ 241.587.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre R$ 212.349.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre R$ 72.611.000. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, despesa orçada atualizada de R$ 950.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 4.230, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de R$ 1.615.
Fundo Municipal do Meio Ambiente, despesa orçada atualizada de R$ 14.328.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 4.138.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre R$ 1.314.314. Fundo Municipal do Idoso, despesa orçada atualizada de R$ 805.000, despesa empenhada no quadrimestre de R$ 400.000, despesas liquidadas no quadrimestre R$ 130.000. Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis, despesa orçada atualizada de R$ 505.000. Não houve empenho no primeiro quadrimestre e nem houve liquidação no primeiro quadrimestre. Fundação Hospital Geral da Japuíba, despesa orçada atualizada de R$ 63.817.000, despesa empenhada no primeiro quadrimestre de R$ 45.550.000, despesas liquidadas no primeiro quadrimestre R$ 14.289.000. Encargos gerais, despesa orçada atualizada de R$ 18.735.000, empenhado no primeiro quadrimestre de R$ 9.791.000, liquidada no primeiro quadrimestre R$ 3.375.000. Um total geral da despesa orçada atualizada de R$ 1.201.422.000, empenhada no primeiro quadrimestre R$ 784.301.000, liquidados no primeiro quadrimestre R$ 253.269.000. Página 26. Despesa com pessoal, Poder Executivo, período de maio de 2018 a abril de 2019. Limite apurado de despesa com pessoal, total no primeiro quadrimestre de 2019, 39,59% da receita corrente líquida. Abaixo, a receita corrente líquida foi de R$ 1.129.341.000. Página 27. Aplicação dos recursos em educação, de janeiro a abril de 2019. Total das receitas resultantes de impostos, R$ 268.707.000. Limite constitucional mínimo, 25%. Seria R$ 67.176.000. Total das despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, 17,57%. Um total de R$ 47.219.000. Página 28. Aplicação de recursos do Fundeb em educação, de janeiro a abril de 2019. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Receita total do Fundeb, transferências mais aplicações financeiras, R$ 29.326.000. Total das despesas com recursos do Fundeb do exercício, R$ 18.334.000. Percentual do total aplicado sobre a receita do Fundeb, 62,52%. Despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior, recursos do Fundeb, R$ 5.066.000. Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, R$ 17.595.000. Valor aplicado na remuneração com profissionais do magistério, R$ 18.115.000. Percentual aplicado sobre a receita do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, 61,77%. Página 29. Aplicação de recursos em saúde. Período de janeiro a abril de 2019. Total das receitas resultantes de impostos, R$ 268.707.000. Limite constitucional mínimo, 15%, R$ 40.306.000. Total das despesas com ações e serviços públicos de saúde, 23,79%,
perfazendo R$ 63.919.000. Diferença a maior de R$ 23.613.000. Página 30. Demonstração do cumprimento dos repasses financeiros ao Poder Legislativo. Orçamento, primeiro quadrimestre. Orçamento inicial do exercício de 2019. R$ 34.400.000. Orçamento atualizado no quadrimestre. R$ 34.400.000. Repasse efetuado no primeiro quadrimestre, janeiro a abril. R$ 11.466.000. Página 31. Desafios da gestão 2017 a 2020. Reduzir as despesas, custeio e dívida. Ampliar a captação de receitas não tributárias. Ampliar a arrecadação de receitas tributárias. Ampliar a capacidade de investimento. Página 32, a missão da Controladoria. A Controladoria Geral do Município de Angra dos Reis tem como missão institucional coordenar e formular as diretrizes de controle interno do Poder Executivo e exercer os controles contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais, patrimoniais e da aplicação das subvenções e renúncias de receita, bem como gerar informações para subsidiar as tomadas de decisões relacionadas aos programas de governo para a efetividade da gestão municipal, buscando o equilíbrio das contas públicas em nosso município. Obrigado a todos. Obrigado pela apresentação. Eu estava aqui conversando com o controlador e as minhas dúvidas eu vou entregar por escrito, para que ele me entregue por escrito também. Eu gostaria de abrir aqui, em primeiro lugar, para a vereadora Tite Brasil. Bom dia a todos. Dei uma olhada aqui, vou deixar as perguntas por conta das pessoas que aqui estão presentes e agradecer ao Fábio, que sempre sana as nossas dúvidas quando necessárias, tá bom? Alguém da mesa gostaria de falar? Alguma pergunta? Sendo assim, eu declaro encerrada essa nossa audiência pública. Deixar aqui a palavra ao nosso controlador-geral para que faça as suas considerações finais. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Nós gostaríamos de agradecer à comissão pela atenção dispensada nessa audiência de hoje. Agradecer novamente à equipe da Controladoria pelo empenho que tem prestado na questão dos números, na responsabilidade, na transparência dos dados da Prefeitura. Lembrando que o governo Fernando Jordão pegou a Prefeitura com uma dívida de 425 milhões, aonde nós já liquidamos e pagamos mais de 200 milhões, conseguindo equilibrar as contas públicas com esforço, tanto no aumento da arrecadação, como na contenção do desperdício da receita pública. Consequentemente, isso tem feito que nós possamos estarmos realizando essa quantidade de obras por todo o município, cada vez mais atendendo a população e a solicitação das comunidades. Lembrando que a saúde, quando nós pegamos o HZJ, estava fechado praticamente, e nós conseguimos que ele voltasse à sua normalidade. A educação tem demonstrado a evolução nos seus números, tanto em construção de creche, atendimento à população das crianças, como também na questão de reforma das escolas. Isso tudo é um esforço coletivo de toda a Prefeitura, dos funcionários públicos e dos secretários do governo, demonstrando a seriedade que nós tratamos dos recursos públicos. Então, eu agradeço mais uma vez as suas
observações da vereadora Tite, dos outros vereadores, que isso faz com que nós possamos sempre tentar melhorar a nossa gestão e o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado a todos os secretários pela atenção de todos. Obrigado, presidente. Está encerrada a audiência. Obrigado.